Você já teve aquele momento em que sua vida inteira desmorona em questão de segundos? Quando a pessoa que você mais confia no mundo te apunhar pelas costas junto com a pessoa que você considerava sua irmã? Pois bem, isso aconteceu comigo numa manhã de sábado que eu jamais vou esquecer. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava 3 passos à frente. E quando descobriram o meu plano secreto, bem, deixe-me contar toda essa história desde o começo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Rebecca Thompson, tenho 29 anos e até 6 meses atrás eu achava que tinha a vida perfeita. Morava em Portland, Oregon, numa casa linda no bairro Pearl District. Era casada há 5 anos com Michael Anderson, um engenheiro bem-sucedido de 32 anos, e minha melhor amiga desde a faculdade, Sarah Mitchell, praticamente morava na nossa casa. Michael e eu nos conhecemos na Universidade de Oregon, onde eu estudava marketing digital e ele engenharia civil. Foi um desses romances de filme. Ele era o cara popular, capitão do time de basquete, filho de uma família tradicional de Portland. Eu era a menina estudiosa, bolsista integral, filha de imigrantes brasileiros que tinham chegado aos Estados Unidos quando eu tinha apenas 8 anos. Meus pais, Carlos e Lucia Thompson, eles americanizaram o sobrenome quando se naturalizaram, trabalhavam duro numa pequena padaria brasileira que conseguiram abrir depois de anos juntando cada centavo. Eles sempre me incentivaram a estudar, a aproveitar as oportunidades que eles nunca tiveram. Rebeca, minha filha, minha mãe sempre dizia em português, educação é a única herança que ninguém pode tirar de você. Na faculdade, eu era aquela aluna que estava sempre na biblioteca, sempre correndo atrás de estágios, sempre tentando provar que merecia estar ali. Michael, por outro lado, parecia que tudo caía do céu para ele. Boas notas sem muito esforço, família rica que pagava tudo, futuro garantido na empresa de construção do pai. Quando começamos a namorar no 3º ano, eu não conseguia acreditar que alguém como ele estava interessado em alguém como eu. Ele era charmoso, engraçado e tinha essa confiança natural que só vem de quem nunca teve que lutar por nada na vida. Rebeca, você é diferente das outras meninas, ele costumava dizer. Você tem substância, tem objetivos, é isso que eu quero ao meu lado. Sarah Mitchell entrou na nossa história logo no início do namoro. Ela era minha colega de quarto no dormitório, estudava psicologia e tinha essa personalidade magnética que atraía todo mundo. Loira, alta, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Vinha de uma família de classe média alta de Seattle, mas nunca foi snob. Pelo contrário, ela sempre foi a pessoa mais generosa e carinhosa que eu conheci. Sarah foi quem me ajudou a escolher o vestido para meu primeiro encontro com Michael. Foi ela quem ficou acordada comigo a noite inteira quando eu estava nervosa para conhecer os pais dele. Foi ela quem segurou minha mão quando eu chorei porque me senti deslocada no primeiro jantar de família dos Anderson, onde todos falavam sobre vinhos franceses e viagens para a Europa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Becca, me disse ela naquela noite, usando o apelido que só ela me chamava. Você não precisa se diminuir para caber no mundo dele. Se ele não consegue ver o quanto você é incrível exatamente como é, então ele que não te merece. Mas Michael parecia me aceitar, me valorizar. Durante os 2 últimos anos da faculdade, fomos inseparáveis. Eu, Michael e Sarah. Éramos um trio. Estudávamos juntos, salíamos juntos, planejávamos o futuro juntos. Sarah sempre brincava que seria a madrinha do nosso casamento, e Michael sempre ria e dizia que ela teria que disputar o posto com os seus irmãos. Quando nos formamos, Michael me pediu em casamento numa cerimônia elaborada no Jardim Botânico de Portland. Tinha violinistas, pétalas de rosas, fotógrafo profissional, tudo que uma menina poderia sonhar. Sarah chorou mais que eu durante o pedido. Eu sempre soube que vocês iam acabar juntos, ela disse depois, nos abraçando. Vocês são almas gêmeas.
O casamento foi em junho de 2019, uma cerimônia linda na igreja onde os pais de Michael se casaram, seguida de uma recepção no country club da família. 200 convidados, banda ao vivo, menu de 5 pratos. Sarah foi minha dama de honra, claro, e fez um discurso emocionante sobre nossa amizade e sobre como ela tinha certeza de que Michael e eu íamos ser felizes para sempre. Rebecca sempre foi a pessoa mais determinada e corajosa que eu conheço. Ela disse para todo mundo naquela noite. E Michael, você é um cara de sorte por ter encontrado uma mulher que te ama tanto quanto a Becca te ama. Cuidem um do outro, porque o amor treito é raro neste mundo. Todo mundo aplaudiu, eu chorei, Michael me beijou e naquele momento eu realmente acreditava que tinha encontrado meu final feliz. Os primeiros anos de casamento foram bons. Michael conseguiu um emprego excelente numa empresa de engenharia, eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital e Sarah, que havia se mudado para Portland depois da faculdade para ficar perto de nós, trabalhava como terapeuta numa clínica local. Compramos nossa casa no Pearl District em 2020, bem no início da pandemia, quando os preços estavam mais baixos. Era uma casa dos sonhos, 3 quartos, 2 banheiros, cozinha moderna, jardim nos fundos. Michael cuidou de toda a parte técnica da compra, negociações, financiamento. Eu cuidei da decoração, transformando aquela casa num lar aconchegante. Sarah praticamente morava conosco. Tinha seu próprio chaveiro, seu próprio espaço no armário do quarto de hóspedes, sua marca de café favorita sempre na nossa cozinha. Os 3 jantávamos juntos pelo menos 3 vezes por semana. Assistíamos séries no Netflix, fazíamos churrascos no jardim, celebrávamos aniversários e feriados como uma família. Vocês são minha família escolhida, Sarah sempre dizia. Não sei o que faria sem vocês dois. Michael também adorava ter Sarah por perto. Ela era engraçada, inteligente, sempre disposta a ajudar com qualquer coisa. Quando eu viajava a trabalho, Sarah ficava em casa fazendo companhia para o Michael. Quando Michael estava estressado com algum projeto, Sarah sabia exatamente como animá-lo. Quando eu e Michael brigávamos, pequenas discussões de casal, nada sério, Sarah sempre ajudava a resolver, ouvindo os 2 lados e dando conselhos sensatos. Que sorte você tem de ter uma amiga como a Sarah, Michael sempre me dizia. Ela realmente se importa com você, com nós. É difícil encontrar pessoas assim. Eu concordava completamente. Sarah era mais que uma amiga. Era uma irmã que eu havia escolhido. Ela conhecia todos os meus segredos, todos os meus medos, todos os meus sonhos. Sabia que eu ainda me sentia insegura no meio da família rica de Michael. Sabia que eu sonhava em abrir minha própria agência de marketing um dia. Sabia que Michael e eu estávamos tentando engravidar há 2 anos sem sucesso. Durante todo esse tempo, eu estava construindo minha carreira silenciosamente. Trabalhava numa agência pequena, mas tinha clientes importantes, campanhas que davam resultado. Fiz cursos online, obtive certificações em Google Ads, Facebook Marketing, SEO. Estava sempre estudando, sempre me aperfeiçoando. Michael apoiava minha carreira, mas de uma forma meio condescendente. É bom que você tenha seus hobbies de trabalho, ele costumava dizer, mas não se esqueça de que o mais importante é a nossa família. Quando tivermos filhos, você vai querer estar presente para eles. Sarah, por outro lado, sempre me incentivava a sonhar grande. Becca, você tem um talento natural para marketing. Suas campanhas são geniais. Um dia você deveria pensar em abrir sua própria empresa. Um dia, eu sempre respondia, quando estivermos mais estabilizados financeiramente, quando tivermos filhos, aí eu penso em algo maior. Mas a verdade é que eu já estava pensando em algo maior há muito tempo. Durante 2023, comecei a trabalhar em projetos freelancer nas minhas horas vagas. Pequenos clientes no início, depois empresas maiores que me encontravam através de indicações. Eu fazia tudo escondido, trabalhando à noite depois que Michael dormia, nos fins de semana quando ele estava jogando golfe. Não era porque ele proibia, mas porque eu sabia que ele não levaria a sério. Para Michael, meu trabalho era uma fase, algo para me manter ocupada até nos tornarmos pais. Ele nunca demonstrou interesse genuíno nos meus projetos ou conquistas profissionais. Sarah sabia dos meus freelances. Ela me via trabalhando no laptop durante as nossas noites de filme, me ouvia falando animada sobre os resultados das campanhas que eu estava criando.
Você deveria contar para o Michael sobre esses projetos. Ela sempre dizia. Ele ficaria orgulhoso de você. Vou contar quando for algo mais concreto. Eu sempre respondia. Por enquanto é só um dinheiro extra. Mas já não era só um dinheiro extra. Em meados de 2023, eu estava ganhando quase tanto com freelances quanto no meu emprego principal. Tinha uma conta bancária separada onde guardava tudo, sonhando com o dia em que teria coragem suficiente para dar o grande passo. A vida seguia essa rotina confortável. Michael trabalhava nos seus projetos de engenharia, sempre estressado, sempre reclamando do chefe, sempre falando sobre como um dia ele montaria sua própria empresa. Sarah atendia seus pacientes, sempre cheia de histórias interessantes sobre psicologia humana, sempre dando conselhos sábios para todos ao nosso redor. E eu equilibrava meu emprego, meus freelances secretos e o papel de esposa perfeita. As sextas-feiras eram nosso dia tradicional. Eu saía mais cedo do trabalho, passava no mercado, comprava ingredientes para fazer aquela massa ao molho pesto que Michael adorava. Sarah chegava com uma garrafa de vinho, Michael chegava com flores, e nós três jantávamos na varanda dos fundos, conversando sobre a semana, fazendo planos para o fim de semana. Eu amo essas noites, Sarah sempre dizia, levantando sua taça de vinho, para os melhores amigos que uma pessoa pode ter. Para a família que a gente escolheu, Michael completava, me beijando na testa. Para nós três, sempre. Eu brindava, sem imaginar que essas palavras um dia soariam como uma piada cruel. Era uma vida boa, estável, previsível. Eu tinha um marido que me amava, uma melhor amiga que era como uma irmã, uma casa linda, uma carreira em crescimento. Claro que havia pequenos problemas. Casamento sempre tem. Michael às vezes ficava muito focado no trabalho, eu às vezes me sentia negligenciada. Sarah às vezes parecia um pouco invasiva, sempre presente em todos os nossos momentos, mas nada que parecesse sério. O que eu não sabia é que por trás dessa vida perfeita, duas das pessoas mais importantes do meu mundo estavam construindo uma traição que destruiria tudo o que eu acreditava ser real. E o que eles não sabiam é que eu estava construindo algo que mudaria não só a minha vida, mas a de muitas outras pessoas também. A descoberta viria de uma forma que eu jamais imaginei, numa manhã de sábado que começou como qualquer outra, mas que terminaria revelando que minha vida inteira era uma mentira cuidadosamente construída. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Era sábado, 14 de outubro de 2023. Eu me lembro da data exata, porque foi o dia em que minha vida inteira se estilhaçou como vidro. Tinha acordado cedo, por volta das 7 horas, animada porque finalmente ia revelar meu segredo para Michael. Na sexta-feira anterior, eu havia recebido a proposta que mudaria tudo. 3 grandes empresas de tecnologia de Portland queriam que eu criasse uma agência de marketing digital para gerenciar suas campanhas, exclusivamente. O contrato inicial era de $180 mil por ano, apenas para começar. Era o momento que eu estava esperando há meses para tomar coragem e contar tudo para o meu marido. Todos os freelances, toda a grana que eu havia juntado, todos os planos que eu tinha feito em segredo. Michael ainda dormia quando me levantei. Foi para a cozinha preparar um café da manhã especial. Panquecas com frutas vermelhas, bacon crocante, café colombiano, que ele adorava. Tinha até comprado champanhe para celebrarmos juntos. Eu estava nervosa, mas animada. Finalmente ia dividir minha conquista com a pessoa que eu mais amava. Sarah tinha mandado mensagem na noite anterior dizendo que passaria por volta das 10 para nos ajudar a arrumar o jardim para um churrasco que planejávamos no domingo. Ela sempre ajudava com tudo, sempre presente nos nossos momentos importantes. Eu queria que ela estivesse lá quando eu contasse a novidade para o Michael. Enquanto preparava o café da manhã, fiquei ensaiando como ia contar. Michael, amor, preciso te falar uma coisa importante. Há alguns meses venho trabalhando em projetos paralelos e... não, muito formal. Mike, você não vai acreditar no que aconteceu. Lembra que eu sempre falei sobre abrir minha própria agência? Melhor assim, mais natural. Por volta das 8h30, ouvi o celular de Michael tocando no quarto. Ele atendeu com aquela voz rouca de quem acabou de acordar. Não consegui ouvir a conversa, mas percebi que ele falou por alguns minutos. Depois ouvi o barulho do chuveiro ligando.
Quando ele desceu para a cozinha, eu já tinha a mesa posta, como numa revista de decoração. Flores do jardim no centro, as panquecas ainda quentinhas, o bacon perfeitamente dourado. Nossa, Becca, que produção é essa? Ele perguntou, me beijando na testa. Qual é a ocasião especial? Tenho uma surpresa para te contar, respondi, servindo o café dele do jeito que ele gostava, com 2 colheres de açúcar e um pouco de leite. Algo que vai mudar nossa vida. Michael sentou à mesa, mas percebi que ele estava meio distraído, checando o celular constantemente. Desculpa, amor, é que o Peterson mandou umas mensagens sobre o projeto da biblioteca. Você sabe como ele é neurótico. Peterson era o chefe dele, um cara realmente chato que ligava até nos fins de semana. Entendi a distração. Mike, pode deixar o celular de lado por alguns minutos? É sério, preciso te contar uma coisa muito importante. Ele colocou o celular no balcão e me deu atenção total. Fala, amor. Tô te ouvindo. Respirei fundo e comecei. Michael, lembra quando eu falava sobre sonhar em ter minha própria agência? Claro, você sempre falou disso. Por quê? Bem, nos últimos meses eu venho trabalhando em alguns projetos freelancer. Nada muito grande, só para testar o mercado, entender como funcionava. Ele parou de mastigar. Projetos freelancer? Quando? Você nunca me contou isso? Eu trabalhava à noite, nos fins de semana, quando você estava jogando golfe ou assistindo esportes. Queria ter certeza de que daria certo antes de te falar. A expressão dele mudou completamente. Rebecca, por que você escondeu isso de mim? Nós não deveríamos ter segredos um do outro. Não foi por maldade, Mike. É que eu sabia que você ia achar que era só mais um sonho maluco meu. Queria provar que eu era capaz antes de... Provar que você era capaz? Ele interrompeu, com uma irritação na voz que eu raramente ouvia. Rebecca, eu sempre te apoiei em tudo. Por que você achou que eu não apoiaria isso? Porque toda vez que eu falava sobre trabalho, sobre meus projetos, sobre minhas ideias, você só dizia que era hobby, que o importante era focarmos em ter filhos, em construir uma família. E não é? Ele se levantou da cadeira, agitado. Rebecca, nós estamos tentando engravidar 2 anos. Você acha que esse é o momento para você se arriscar em aventuras profissionais? Não é aventura, Michael. É uma oportunidade real. Ontem recebi uma proposta de 3 empresas grandes para criar uma agência exclusiva para elas. Estão oferecendo $180 mil por ano só para começar. Ele olhou para mim como se eu estivesse falando em chinês. $180 mil? Rebecca, você está delirando. Nenhuma empresa oferece esse dinheiro para alguém que trabalha numa agência pequenininha. Mas eles não estão oferecendo para a funcionária da agência pequenininha. Eles estão oferecendo para a mulher que criou as campanhas que aumentaram as vendas deles em 300% nos últimos 6 meses. Que campanhas? De que você está falando? Foi aí que eu entendi que Michael nunca tinha me levado a sério. Nem um pouco. Durante todos esses anos, quando eu falava sobre trabalho, sobre meus projetos, sobre minhas ideias, ele só fingia que estava ouvindo. Michael, nos últimos 8 meses, eu gerenciei campanhas para TechFlow, Green Space Solutions e Portland Digital Hub, sozinha, nas minhas horas vagas. E os resultados foram tão bons que agora eles querem me contratar exclusivamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando falou, sua voz estava estranha, fria. E você tomou essa decisão sozinha? Sem conversar comigo? Sem pensar na nossa família? Nos nossos planos? Que planos, Michael? Os planos de eu ficar em casa cuidando de bebês enquanto você constrói sua carreira? Os planos de eu ser sempre a esposa que apoia, mas nunca a mulher que conquista? Não é isso, Rebecca, e você sabe disso. É exatamente isso, e você sabe. Então por que fiz essa superpressão quando eu me formei, sem pedir para eu começar em alto nível? Foi nesse momento que o celular dele tocou. Sarah. Oi, Sarah. Ele atendeu, e eu percebi algo estranho no tom da voz dele. Mais suave, mais íntimo. Não aconteceu nada. Ela que está sendo dramática. Pode vir sim, acho que é melhor você estar aqui. Dramática? Ele estava chamando a descoberta da minha vida de drama? Quando desligou, me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Desprezo. Rebecca,
Você está agindo como uma criança. Sarah está vindo para conversar com você, ajudar você a entender que está tomando uma decisão precipitada. Sarah não tem nada a ver com isso, Michael. Essa é uma conversa entre marido e mulher. Sarah se importa com você, com nós. Ela quer ver você feliz, não se arriscando em fantasias profissionais. Fantasias profissionais. As palavras me atingiram como um tapa na cara. Sabe de uma coisa, Michael? Esquece. Esquece tudo o que eu falei. Saí da cozinha e fui para o escritório em casa, onde eu fazia meus trabalhos freelancer. Precisava respirar, processar o que tinha acabado de acontecer. O homem que eu amava há quase 10 anos tinha acabado de descartar o maior sonho da minha vida como se fosse capricho de adolescente. Cerca de 15 minutos depois, ouvi Sarah chegando. A porta da frente abriu e fechou, e eu ouvi vozes baixas na sala. Eles estavam conversando sobre mim, obviamente. Provavelmente Michael estava contando como sua esposa havia enlouquecido e estava querendo largar tudo para virar empresária. Fiquei no escritório por quase 1 hora, tentando me acalmar, tentando entender como uma manhã que deveria ser de celebração tinha se transformado num pesadelo. Quando finalmente desci, encontrei Michael e Sarah na sala, sentados muito próximos no sofá, conversando em sussurros. Oi, Becca! Sarah se levantou rapidamente quando me viu. Michael me contou sobre sua ideia. Você quer conversar sobre isso? Minha ideia? Repeti, incrédula. Sarah, não é ideia. É uma proposta real, com contrato, com dinheiro real. Claro, querida, eu entendo. É só que... Ela olhou para Michael, como se pedisse aprovação para continuar. É só que, às vezes, quando estamos muito ansiosas para que algo dê certo, podemos interpretar as coisas de forma mais otimista do que realmente são. Você está me chamando de mentirosa? Não, Becca, claro que não. Só estou dizendo que talvez você devesse conversar com um advogado antes de tomar qualquer decisão, verificar se essa proposta é realmente séria. Olhei para os dois, sentados lado a lado, unidos contra mim. Meu marido e minha melhor amiga, as duas pessoas que deveriam me apoiar incondicionalmente, estavam me tratando como se eu fosse uma criança problemática. Sabe de uma coisa, Michael? Esquece. Esquece tudo que eu falei. Saí da cozinha e fui para o escritório em casa, onde eu fazia meus trabalhos freelancer. Precisava respirar, processar o que tinha acabado de acontecer. O homem que eu amava há quase 10 anos tinha acabado de descartar o maior sonho da minha vida, como se fosse capricho de adolescente. Cerca de 15 minutos depois, ouvi Sarah chegando. A porta da frente abriu e fechou, e eu ouvi vozes baixas na sala. Eles estavam conversando sobre mim, obviamente. Provavelmente Michael estava contando como sua esposa havia enlouquecido e estava querendo largar tudo para virar empresária. Fiquei no escritório por quase 1 hora, tentando me acalmar, tentando entender como uma manhã que deveria ser de celebração tinha se transformado num pesadelo. Quando finalmente desci, encontrei Michael e Sarah na sala, sentados muito próximos no sofá, conversando em sussurros. Oi, Becca. Sarah se levantou rapidamente quando me viu. Michael me contou sobre sua ideia. Você quer conversar sobre isso? Minha ideia? Repeti, incrédula. Sarah, não é ideia. É uma proposta real, com contrato, com dinheiro real. Claro, querida, eu entendo. É só que... Ela olhou para Michael, como se pedisse aprovação para continuar. É só que, às vezes, quando estamos muito ansiosas para que algo dê certo, podemos interpretar as coisas de forma mais otimista do que realmente são. Você está me chamando de mentirosa. Não, Becca, claro que não. Só estou dizendo que talvez você devesse conversar com um advogado antes de tomar qualquer decisão, verificar se essa proposta é realmente séria. Olhei para os dois, sentados lado a lado, unidos contra mim. Meu marido e minha melhor amiga, as duas pessoas que deveriam me apoiar incondicionalmente, estavam me tratando como se eu fosse uma criança problemática. Sabe de uma coisa, Michael? Esquece. Esquece tudo que eu falei. Subi as escadas pisando duro, furiosa.
Quando cheguei no escritório, peguei meu laptop para imprimir os e-mails com as propostas. Foi quando eu ouvi risadas baixas vindo da sala. Risadas íntimas, sussurros, o som inconfundível de pessoas que estavam próximas demais. Desci as escadas devagar, tentando entender o que estava ouvindo. Quanto mais me aproximava da sala, mais claro ficava o som. Não eram só sussurros, eram gemidos baixos, respiração ofegante. Quando eu cheguei na porta da sala, o mundo parou. Michael e Sarah estavam se beijando no meu sofá. As mãos dele nos cabelos dela, as mãos dela na camisa dele. Um beijo desesperado, faminto, de pessoas que já faziam aquilo há muito tempo. Fiquei parada ali por alguns segundos que pareceram eternos, tentando processar o que estava vendo. Meu marido, minha melhor amiga, no meu sofá, na minha casa. Enquanto eu estava no andar de cima, eles estavam... Filho da puta! O grito saiu de dentro de mim com uma força que eu não sabia que tinha. Eles se separaram imediatamente, Michael se levantando de um pulo, Sarah arrumando a roupa desesperadamente. Rebecca, não é o que você está pensando, Michael começou, com aquela voz de quem foi pego com a mão na massa. Não é o que eu tô pensando? Minha voz ecoou pela casa inteira. Vocês estavam se comendo no meu sofá. Becca, por favor, deixa eu explicar. Sarah tentou se aproximar com lágrimas nos olhos. Não encosta em mim. Recuei, tremendo de raiva. Não ousa chegar perto de mim. Rebecca, você está exagerando. Michael disse, e foi a coisa mais estúpida que ele poderia ter falado naquele momento. Exagerando? Ri, mas era uma risada histérica, assustadora. Eu tô exagerando por descobrir meu marido e minha melhor amiga se beijando na minha casa? Não foi planejado, Becca. Sarah chorou. Aconteceu agora. Foi a primeira vez, eu juro. Primeira vez uma merda. Aquele beijo não foi de primeira vez. Vocês estão transando há quanto tempo? O silêncio que se seguiu disse tudo. Eles se olharam sem saber o que responder. E eu entendi que minha vida inteira era uma mentira. Há quanto tempo? Perguntei de novo, dessa vez com uma voz perigosamente baixa. Rebecca, Michael tentou. Há quanto tempo, porra? 6 meses, Sarah sussurrou, ainda chorando. 6 meses. Metade de um ano. Enquanto eu trabalhava dia e noite construindo meu futuro profissional, enquanto eu cozinhava jantares românticos para 3, enquanto eu brindava a família que escolhemos, eles estavam me traindo. 6 meses. Repeti, sentindo as pernas fraquejarem. 6 meses vocês estão vindo rindo da minha cara. Não é assim, Becca. Sarah tentou mais uma vez. Cala a boca! Cala a porra da sua boca! Você não tem direito de falar comigo. Me virei para Michael, que estava pálido, encostado na parede. E você, seu merda? Quando eu estava lá em cima te contando sobre meu trabalho, você já sabia que ia fuder minha melhor amiga assim que eu saísse da sala? Rebecca, as coisas entre nós não andam bem há muito tempo. Que coisas, Michael? O que não anda bem? Eu trabalho, eu cuido da casa, eu faço tudo por você. Você está sempre distante, sempre focada no trabalho, sempre... Eu sustento essa casa enquanto você gasta dinheiro em golfe e cerveja. A raiva estava me consumindo por dentro. Tudo o que eu havia construído, toda a confiança, todo o amor, tudo estava desmoronando naquele momento. E você, Sarah? Me virei para ela, que continuava chorando. Todos esses anos, fingindo ser minha amiga, fingindo se importar comigo. Eu me importo, Becca. Eu te amo como irmã. Você ama uma merda, gritei. Irmã não transa com o marido da irmã. Não foi planejado. Aconteceu naturalmente. Naturalmente? Vocês acham que eu sou retardada? 6 meses é planejamento, Sarah. 6 meses é escolha. Olhei para os dois, para aquelas 2 pessoas que eu mais amava no mundo e senti uma dor tão profunda que chegava a doer fisicamente. Vocês destruíram minha vida, disse com a voz quebrando. Vocês destruíram absolutamente tudo. Rebecca,
Podemos conversar, resolver isso. Michael tentou se aproximar. Resolver? Ri novamente daquela forma assustadora. Como a gente resolve 6 meses de traição, Michael? Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar a uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Uma clareza glacial. Sabem de uma coisa? Falei, de repente, muito calma. Vocês me fizeram um favor. Eles me olharam confusos. Fizeram sim, porque agora eu sei exatamente quem vocês são. E sabem o que mais? Aquela proposta de $180 mil que vocês acham que é fantasia, eu vou aceitar. Vou construir a maior agência de marketing de Portland e vocês vão assistir de camarote. Rebeca, Sarah tentou. Não, levantei a mão. Acabou. Sarah, quero você fora da minha casa agora e quero que devolva a chave. Becca, por favor, a chave, Sarah. Ela tirou a chave do bolso com as mãos tremendo e colocou no aparador da sala. E você, Michael, me virei para o meu marido. Espero que ela valha a pena, porque você acabou de perder a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Subi as escadas, peguei minha bolsa, minha carteira e as chaves do carro. Aonde você vai? Michael gritou de baixo. Pro hotel. Amanhã venho buscar minhas coisas. Rebeca, não faz isso. Vamos conversar como adultos. Parei no meio da escada e me virei para eles. Adultos não traem, Michael. Adultos não mentem por 6 meses. Adultos não destroem famílias por trazer. Saí da casa batendo a porta com tanta força que os vidros tremeram. Enquanto dirigia pelas ruas de Portland, com lágrimas escorrendo pelo rosto, uma única coisa passava pela minha cabeça. Eles não faziam ideia do que eu era capaz de fazer. O que eles não sabiam é que aqueles contratos de $180 mil eram apenas o começo. Eu tinha planos muito maiores. E agora eu tinha a motivação perfeita para executá-los. Passei 3 dias no Hampton Inn do centro de Portland, chorando, planejando e tomando as decisões mais importantes da minha vida. Durante essas 72 horas, recebi 47 ligações de Michael, 23 mensagens de Sarah e nenhuma resposta minha. Eu tinha coisas mais importantes do que ouvir desculpas esfarrapadas de 2 pessoas que me apunhalaram pelas costas. Na segunda-feira de manhã, me arrumei com o melhor terno que tinha, um Armani azul marinho que havia comprado para uma apresentação importante no ano passado, e fui direto para o escritório da Peterson & Associates, onde Michael trabalhava. Não para falar com ele, mas para falar com o Sr. Jonathan Peterson, o chefe neurótico que sempre ligava nos fins de semana. Senhora Anderson, a secretária me cumprimentou quando eu entrei na recepção elegante do 10º andar. O Sr. Peterson não estava esperando a senhora hoje? É uma visita surpresa, respondi com o meu melhor sorriso profissional. Poderia avisá-lo de que a esposa do Michael gostaria de falar com ele sobre uma oportunidade de negócios? 15 minutos depois, eu estava sentada na sala de Peterson, um homem de 55 anos careca, com óculos de aros grossos e uma obsessão clara por controle e eficiência. Senhora Anderson, que prazer inesperado! Michael sempre fala muito bem da senhora. Em que posso ajudá-la? Sr. Peterson, sei que o senhor é um homem ocupado, então vou direto ao ponto. Estou abrindo uma agência de marketing digital e gostaria de propor uma parceria estratégica com a sua empresa. Ele se inclinou para frente, interessado. Marketing digital? Explique melhor. Durante os 40 minutos seguintes, apresentei a proposta mais elaborada da minha vida. Mostrei os resultados que havia conseguido para os meus clientes freelancer, o crescimento exponencial das vendas, os relatórios detalhados de ROI. Peterson ficou genuinamente impressionado. Estes números são extraordinários, disse, folheando os relatórios que eu havia preparado. Como você conseguiu esses resultados? Estratégia personalizada, análise profunda do público-alvo e criatividade nas campanhas. Cada cliente recebe uma abordagem única, não uma fórmula padrão. E por que está me procurando? Certamente tem outras opções. Sorri, porque sei que a Peterson & Associates está perdendo contratos para empresas menores que têm presença digital mais forte. Eu posso mudar isso em 6 meses. Era verdade. Michael sempre reclamava que a empresa estava perdendo projetos porque os concorrentes tinham marketing online mais agressivo. Peterson confirmou minha suspeita com um suspiro frustrado. É um problema real.
Nossos arquitetos são excelentes, mas nossa presença digital é praticamente inexistente. Por $15.000 mensais, eu posso triplicar sua visibilidade online e dobrar seus leads qualificados em 4 meses. Garanto por contrato. Os olhos dele brilharam. $15.000 por mês? Para uma agência recém-criada? Para uma especialista que vai transformar sua empresa na referência em engenharia e arquitetura de Portland. Os resultados falam por si só. Peterson ficou em silêncio por alguns minutos, analisando os números novamente. Preciso discutir isso com os sócios, mas estou muito interessado. Quando poderia começar? Imediatamente, mas tenho uma condição. Qual? Total confidencialidade sobre nossa parceria até que os resultados sejam apresentados publicamente. Não quero que ninguém da equipe saiba que é a minha empresa trabalhando com vocês. Por quê? Prefiro que o meu trabalho seja julgado pelos resultados, não por conexões pessoais. Peterson concordou. Faz sentido. É profissional. Saí do escritório dele com um contrato assinado de $180.000 por ano, começando imediatamente. Michael estava numa reunião externa e não me viu, mas eu deixei um recado com a secretária. Diga para o Michael que a esposa dele passou aqui para resolver alguns assuntos profissionais. Minha próxima parada foi o banco. Durante os 3 dias no hotel eu havia organizado todas as finanças. Descobri que tinha $47.000 em freelances guardados, mais $23.000 na conta conjunta que eu controlava e agora mais $15.000 do primeiro mês da Peterson & Associates. Suficiente para alugar um escritório e começar oficialmente. No KeyBank, pedi para falar com o gerente de relacionamento empresarial. Preciso abrir uma conta empresarial e solicitar uma linha de crédito. Expliquei para David Chen, um homem de 40 anos que parecia entender de negócios. Que tipo de empresa? Marketing digital. Já tenho contratos assinados no valor de $180.000 anuais só para começar. Mostrei os contratos das 3 empresas tecnológicas e da Peterson & Associates. David ficou impressionado. Estes números são sólidos. Qual é seu histórico empresarial? Primeira empresa, mais 5 anos de experiência comprovada em marketing com resultados mensuráveis. 2 horas depois, eu saía do banco com uma conta empresarial, cartão de crédito corporativo e uma linha de crédito de $100.000. Thomson Digital Solutions estava oficialmente nascida. Na terça-feira, aluguei um escritório no Pearl District, ironicamente a 3 quarteirões da nossa casa. Era um espaço moderno, todo em vidro, no 12º andar de um prédio novo. 2.000 pés quadrados, vista panorâmica da cidade, sala de reuniões e área para 6 funcionários. O aluguel era caro, $8.000 por mês, mas eu não estava brincando de empresária. Queria causar impacto desde o primeiro dia. Passei a semana toda montando o escritório. Móveis modernos, computadores de última geração, internet de fibra ótica e sistema de videoconferência profissional. Gastei $35.000 em infraestrutura, mas cada centavo foi investimento estratégico. Na sexta-feira, contratei minha primeira funcionária, Jennifer Wu, uma especialista em mídias sociais que havia sido demitida da agência onde eu trabalhava. Ela ficou surpresa quando recebi a oferta. Rebecca, pensei que você ainda estava na Marketing Plus? Quando montou sua própria empresa? Semana passada, respondi, mostrando o escritório. Quer fazer parte de algo revolucionário? Ofereci a ela $75.000 anuais, 30% a mais do que ela ganhava antes. Jennifer aceitou na hora. Mas, Rebecca, como você conseguiu clientes tão rapidamente? Trabalho duro e resultados consistentes. O mercado reconhece qualidade. Durante todo esse tempo, Michael continuava ligando. Finalmente atendi uma das chamadas na quinta-feira à noite. Rebecca, graças a Deus! Onde você tá? Tô preocupado. Trabalhando, Michael, construindo minha empresa fantasiosa. Para de ser sarcástica. Onde você tá morando? No hotel. Até decidir se volto para casa ou compro um apartamento. Volte para casa. Podemos resolver isso, conversar como adultos. Como adultos? Adultos como você e a Sarah? Rebecca, o que aconteceu entre mim e Sarah foi um erro. Um momento de fraqueza, não significa nada. 6 meses de erro, Michael.
Isso não é momento de fraqueza, é relacionamento paralelo. Não é relacionamento nenhum, foi só atração física, besteira de homem idiota. Ah, então agora é só atração física. Ontem era amor verdadeiro, hoje é besteira. Silêncio do outro lado. Michael, sabe qual é a diferença entre você e eu? Quando eu quero alguma coisa, eu trabalho por ela. Quando você quer alguma coisa, você espera que caia do céu. Do que você está falando? Eu estou falando que enquanto você estava reclamando do seu chefe e sonhando em ter sua própria empresa, eu realmente criei a minha. Esta semana. Você está delirando, Rebecca. Segunda-feira você vai descobrir o quanto eu estou delirando. Desliguei o telefone. No final de semana, trabalhei 16 horas por dia preparando as primeiras campanhas. Para as empresas de tecnologia, criei estratégias de marketing de conteúdo focadas em B2B. Para Peterson & Associates, desenvolvi uma campanha completa de rebranding digital. Jennifer estava impressionada com o nível de detalhamento. Rebecca, este trabalho é de uma equipe de 10 pessoas. Como você consegue produzir tanto? Quando você tem motivação suficiente, qualquer coisa é possível. Que motivação? Sorri. Provar que certas pessoas estavam completamente erradas sobre mim. Na segunda-feira, lancei todas as campanhas simultaneamente. Os resultados foram imediatos e espetaculares. A TechFlow teve um aumento em 40% em leads qualificados no primeiro dia. A Green Space Solutions vendeu mais em uma semana do que no mês anterior inteiro. A Portland Digital Hub teve que contratar 2 vendedores novos para atender a demanda. Mas o melhor foi a Peterson & Associates. Eu havia criado uma campanha genial. Os arquitetos do futuro de Portland. Vídeos profissionais mostrando os projetos da empresa, depoimentos de clientes satisfeitos, virtual tours dos edifícios mais impressionantes. Em uma semana, o site da empresa teve 500% mais visitantes. Michael me ligou na quarta-feira, completamente confuso. Rebecca, você não vai acreditar. A empresa está recebendo mais proposta de projeto do que consegue atender. O Peterson está eufórico, falando de alguma agência de marketing mágica que ele contratou. Que interessante, respondi, fingindo desinteresse. É surreal. Em 10 anos trabalhando lá, nunca vi nada parecido. Clientes ligando direto, pedindo reuniões, querendo contratar nossos serviços. Talvez vocês sejam melhores do que pensavam. Não é isso, Rebecca. É marketing puro. Alguém está fazendo um trabalho de divulgação genial. E o Peterson não te contou quem é? Não, está sendo super misterioso. Só diz que é uma agência nova, muito profissional, que ele tem certeza que vai revolucionar o mercado de Portland. Quase ri do telefone. Que bom para vocês, Michael. Sucesso sempre é mérito de quem trabalha duro. Rebecca, sobre nós, você já pensou em conversar? Tenho uma proposta. Que proposta? Que tal jantar sexta-feira? Eu, você e Sarah, para conversarmos como adultos, resolvermos essa situação de forma madura. Você quer que eu jante com os 2 de vocês? Sério? Sarah se sente terrível pelo que aconteceu. Ela ama você como irmã. Foi só um momento de confusão. Ex-melhor amiga, Rebecca. Não seja dramática. Dramática? Minha voz ficou perigosa. Eu sou dramática por não querer jantar com 2 pessoas que me traíram por 6 meses? Olha, Rebecca, você precisa parar de se vitimizar. Relacionamentos são complicados, pessoas cometem erros. Se vitimizar? Interrompi. Michael, vocês estavam transando quando eu descobri. Estava sendo só um beijo. Um beijo, uma merda! E mesmo que fosse só um beijo, eram 6 meses de beijos, Michael. Rebecca, você está sendo irracional. Foi a gota d'água. Sabe de uma coisa, Michael? Você tem razão. Vamos jantar sexta-feira. Eu, você e a Sarah. Sério? Você topou? Topei, mas vou escolher o lugar. Claro, onde você quiser. No Le Pigeon, mesa para 3, 8 horas da noite. Le Pigeon era o restaurante mais caro e requintado de Portland. Estrela Michelin, lista de espera de 2 meses, conta de $300 por pessoa. Le Pigeon, Rebecca, esse lugar é caríssimo. Pensei que você quisesse impressionar, resolver tudo como adultos. Está bem, consegui a reserva para sexta. Ótimo, nos vemos lá.
Depois que desliguei, liguei para o Le Pigeon. Boa tarde, gostaria de fazer uma reserva para sexta-feira. Infelizmente, estamos com lista de espera, senhora. É para Rebecca Thompson, da Thompson Digital Solutions. Sou cliente corporativa. 3 minutos depois, eu tinha a melhor mesa do restaurante reservada. Sexta-feira chegou. Passei a tarde no salão de beleza. Cabelo, unhas, maquiagem profissional. Comprei um vestido da Yanni von Furstenberg preto que custou $800. Sapatos Louboutin de $1.200. Bolsa Hermès que eu estava guardando para uma ocasião especial. Quando cheguei ao Le Pigeon às 8 em ponto, Michael e Sarah já estavam esperando. Eles claramente tinham se arrumado, mas pareciam desconfortáveis no ambiente elegante. Michael usava um terno que eu não reconheci, provavelmente comprado para a ocasião. Sarah estava com um vestido azul conservador, maquiagem discreta e cabelo preso. Quando me viram, as bocas deles literalmente se abriram. Rebecca, Michael se levantou impressionado. Você tá deslumbrante. Obrigada, respondi friamente, sentando na cadeira que o garçom puxou para mim. Becca, Sarah tentou sorrir. Você tá linda. Esse vestido é novo? Comprei hoje, para a ocasião. O jantar começou tenso. Eles claramente tinham ensaiado um discurso, tentando me convencer de que tinham cometido um erro, que se arrependiam, que nossa amizade/casamento podia ser salvo. Rebecca, você e Sarah conversamos muito esta semana. Imaginei. E chegamos à conclusão de que fomos idiotas. Completos idiotas. Primeira coisa sensata que vocês falam em meses. Sarah se inclinou para frente. Becca, eu me odeio pelo que fiz. Você é a minha melhor amiga, minha irmã de coração. Não consigo nem dormir de remorso. Que pena, respondi, cortando meu foie gras. Insônia é terrível mesmo. Rebecca, por favor, Michael implorou. Não seja sarcástica. Estamos tentando resolver isso. Resolver o quê, exatamente? Nossa situação, nosso casamento, nossa amizade. Mastiguei devagar, olhando para os dois. Michael, me diz uma coisa. Na sua opinião, qual foi o maior erro que vocês cometeram? Ele e Sarah se entreolharam. Ter nos envolvido. Ter traído sua confiança. Não, balancei a cabeça. Esse não foi o maior erro de vocês. Então qual foi? Michael perguntou. Sorri pela primeira vez na noite. O maior erro de vocês foi me subestimar. O silêncio que se seguiu à minha frase foi ensurdecedor. Michael e Sarah ficaram me olhando, tentando processar o que eu havia acabado de dizer. O garçom trouxe o prato principal. Cordeiro com redução de vinho tinto para mim, salmão grelhado para Sarah e filé mignon para Michael. Comida cara desperdiçada numa mesa cheia de tensão. O que você quer dizer com subestimar? Michael perguntou finalmente, cortando seu filé mignon com movimentos nervosos. Vocês acham que conhecem Rebecca Thompson? Comecei, saboreando meu cordeiro. A menina insegura que se casou acima da sua classe social, a esposa obediente que cozinha dinares românticos, a amiga ingênua que confia cegamente em quem diz que a ama. Sarah tentou interromper. Becca, você sempre foi... Eu não terminei. Minha voz cortou o ar como uma navalha. Vocês dois passaram anos me vendo como uma pessoa pequena, limitada, que dependia de vocês para validação. O probleminha é que vocês estavam vendo quem eu fingia ser, não quem eu realmente sou. Rebecca, do que você está falando? Michael largou o garfo, claramente incomodado. Eu estou falando do fato de que enquanto vocês estavam brincando de casinha juntos, eu estava construindo um império. Peguei minha bolsa Hermès e tirei uma pasta de couro italiana. Sabem o que é isso? Eles balançaram a cabeça. São os contratos da Thompson Digital Solutions, minha empresa, que eu criei na semana passada. Os olhos de Sarah se arregalaram. Empresa? Que empresa? A agência de marketing digital que está causando furor em Portland, a mesma que está transformando empresas medíocres em líderes de mercado. Michael riu, mas era uma risa nervosa. Rebecca, para de fantasiar. Você trabalha numa agência pequenininha. Trabalhava, o corrigi. Agora eu sou a dona da Thompson Digital Solutions. Faturamento projetado para o primeiro ano, $1.200.000. Abri a pasta e mostrei os contratos. Techflow Corporation, $60.000 anuais.
Green Space Solutions, $84 mil anuais. Portland Digital Hub, $72 mil anuais. Sarah pegou um dos contratos com as mãos trêmulas. Isso parece real. Parece real porque é real, Sarah. Mas o melhor ainda está por vir. Peguei outro contrato da pasta. Peterson & Associates, $180 mil anuais. A cor sumiu completamente do rosto de Michael. Peterson & Associates? Mas essa é a empresa que eu trabalho? Exato. Rebecca, isso não faz sentido. O Peterson contratou uma agência super secreta. Ele não contou para ninguém quem era a agência. Porque eu pedi sigilo total até a apresentação dos resultados. Michael me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Você é a agência misteriosa que está revolucionando a empresa? Sou eu, Michael, a esposa fantasiosa que você achou que estava delirando. Mas como? Quando? Lembra daqueles projetos freelancer que eu estava fazendo nas horas vagas? Não eram hobbies, eram testes. Eu estava construindo um portfólio, estudando o mercado e desenvolvendo estratégias. Sarah ainda olhava os contratos incrédula. Becca, esses números são reais mesmo. Quer ver meu extrato bancário? Peguei o celular e mostrei a conta da Thomson Digital Solutions. 2,5 milhões em contratos assinados para os próximos 18 meses. Os dois ficaram em silêncio por vários minutos. Eu continuei comendo meu cordeiro calmamente, saboreando não apenas a comida, mas a expressão de choque nos rostos deles. Rebecca! Michael finalmente falou. Por que você não me contou sobre isso? Tentei te contar no sábado de manhã, lembra? Quando você me chamou de dramática e disse que eram fantasias profissionais. Eu não sabia que era dessa magnitude? Claro que não sabia, porque você nunca me ouviu de verdade. Durante 5 anos de casamento, toda vez que eu falava sobre trabalho, sobre sonhos, sobre ambições, você fingia estar prestando atenção. Sarah se inclinou para frente. Becca, isso é incrível! Você realizou seu sonho, por que está brava? Deveríamos estar celebrando. Olhei para ela com uma expressão que fez com que ela recuasse na cadeira. Celebrando? Sarah, você acha que eu deveria estar celebrando com a mulher que estava transando com meu marido? Foi um erro, Becca, um momento de fraqueza. 6 meses de momentos de fraqueza? Michael tentou recuperar o controle da situação. Rebecca, olha, eu reconheço que subestimei você, que não dei valor suficiente aos seus projetos, mas isso não muda o fato de que somos casados, que temos uma história juntos. Uma história de mentiras, Michael. Uma história de 5 anos, de amor, de construção, de planos para o futuro. Que planos? Os planos onde eu abandonava minha carreira para ser mãe em tempo integral. Os planos onde você era o provedor e eu era a esposa decorativa. Não é isso. É exatamente isso. Minha voz subiu um pouco, fazendo outras mesas olharem na nossa direção. Você nunca me viu como igual, Michael. Você me via como um acessório. Sarah tentou mediar. Becca, vocês estão exaltados. Talvez devessem conversar em casa, com calma. Conversar sobre o quê, Sarah? Sobre como vocês dois riram da minha cara por 6 meses? Sobre como vocês me fizeram de idiota enquanto eu trabalhava dia e noite para realizar meus sonhos? Nós nunca rimos de você, não? Peguei outro papel da pasta. Então me explica isso. Era uma impressão de mensagens do WhatsApp. Mensagens entre Michael e Sarah que eu havia conseguido através de um detetive particular que contratei na terça-feira. Como você conseguiu isso? Michael perguntou, pálido. Dinheiro compra muitas coisas, Michael, incluindo o acesso a informações. Li algumas mensagens em voz alta. Michael, 15 de agosto. A Rebecca está com essa mania de marketing de novo. Fica horas no computador achando que vai virar empresária. Sarah, 15 de agosto. Coitada, ela vive nesse mundo de fantasia, mas é bonitinho ver ela sonhando. Michael, 22 de setembro. Ela falou hoje que vai revolucionar o marketing digital de Portland. Tive que fingir que levei a sério. Sarah, 22 de setembro.
Pelo menos ela está se distraindo, melhor que ficar cobrando a atenção de você. A cada mensagem que eu lia, eles ficavam menores nas cadeiras. Querem que eu continue? Perguntei, folheando as páginas. Tenho 3 meses de conversas aqui. Rebecca, pare, por favor! Sarah chorou. Essas mensagens, a gente estava sendo idiota. Idiota e pouco, Sarah. Vocês estavam sendo cruéis e hipócritas. Michael tentou se defender. Rebecca, essas conversas foram tiradas de contexto. Contexto? Ri. Qual é o contexto para vocês dois rirem dos meus sonhos enquanto transavam pelas minhas costas? Não foi assim. Foi exatamente assim. Bati a mão na mesa fazendo os pratos tilintarem. Vocês me tratavam como uma criança problemática que precisava ser tolerada. Peguei outro documento da pasta. Sabem o que mais descobri? Que vocês não começaram há 6 meses. Os dois empalideceram ainda mais. Começaram há 1 ano e meio, logo depois do nosso 4º aniversário de casamento. Sarah começou a chorar descontroladamente. Becca, por favor! 1 ano e meio, Sarah. 1 ano e meio vocês me fizeram de palhaça. Como você descobriu isso? Michael perguntou com a voz quebrada. Hotel, registros de cartão de crédito, fotos, testemunhas. Vocês não foram muito discretos. Mostrei fotos deles entrando e saindo de hotéis, restaurantes, até da casa de praia dos pais de Sarah. Dezembro de 2022, Seaside Resort, janeiro de 2023, Timberland Lodge, março de 2023, casa de praia em Cannon Beach. Devo continuar? Eles estavam destruídos. Michael com a cabeça entre as mãos. Sarah chorando silenciosamente. 18 meses. Repeti. 18 meses de mentiras. Enquanto eu preparava jantares para 3, vocês já eram um casal. Rebecca, nós te amamos! Sarah tentou. Vocês me amam uma merda! Gritei, fazendo todo o restaurante nos olhar. Não se ama quem se trai por 18 meses. Uma atriz se aproximou discretamente. Madame, tudo bem? Tudo perfeito, respondi, recuperando a compostura. Só uma conversa entre adultos. Quando ele se afastou, me virei para os dois novamente. Sabem qual é a parte mais engraçada dessa história toda? Eles me olharam sem responder. É que se vocês tivessem sido honestos comigo desde o início, eu provavelmente teria aceito o divórcio numa boa. Teria dividido os bens, seguido minha vida, talvez até mantido a amizade com a Sarah. Ainda pode ser assim, Michael sussurrou. Não pode não, porque vocês não me traíram apenas romanticamente. Vocês traíram minha confiança, minha dignidade, minha inteligência. Peguei a conta que o garçom havia deixado discretamente na mesa. $347. Jantar está por minha conta. Considerem um presente de despedida. Despedida? Sarah perguntou. Despedida. Porque vocês nunca mais vão me ver na vida de vocês. Rebecca, você não pode estar falando sério? Estou falando seríssimo. Amanhã de manhã vou buscar minhas coisas em casa. Espero que vocês não estejam lá. E sobre o divórcio? Meu advogado vai entrar em contato. Como eu ganho 3 vezes mais que você agora, vou ser generosa. Você pode ficar com a casa. Rebecca, por favor, vamos conversar como pessoas civilizadas. Pessoas civilizadas não traem por 18 meses, Michael. Me levantei da mesa. Uma última coisa, disse, olhando para os dois. Na segunda-feira, a Peterson & Associates vai apresentar os resultados da campanha de marketing. Vocês vão descobrir publicamente que a agência misteriosa que salvou a empresa é minha. Você vai me humilhar na frente de todo mundo? Não vou humilhar ninguém. Vou apenas revelar quem realmente fez o trabalho. Se isso te humilha, o problema é seu. Rebecca, Sarah se levantou também. Nossa amizade, todos esses anos. Nossa amizade morreu no momento em que você decidiu transar com o meu marido. O que sobrou foi só ilusão. Peguei minha bolsa e me virei para sair. Ah, e Sarah? Sim? Espero que ele valha a pena, porque você perdeu a melhor amiga que já teve na vida. Saí do Le Pigeon com cabeça erguida, deixando para trás não apenas 2 pessoas que me traíram, mas toda uma vida que eu havia construído baseada em mentiras.
Lá fora, o ar frio de Portland nunca tinha parecido tão refrescante. Enquanto esperava meu Uber, recebi uma mensagem de Jennifer Wu. Rebecca, os clientes estão todos eufóricos com os resultados. A TechFlow quer dobrar o contrato. Quando você vai revelar para o mundo que é a gênia por trás de tudo isso? Sorri, digitando a resposta. Segunda-feira. Segunda-feira o mundo inteiro vai saber quem é Rebecca Thompson. E pela primeira vez em 18 meses, essa era uma promessa que eu estava animada para cumprir. Segunda-feira, 23 de outubro, 9 da manhã. Eu estava no meu escritório da Thomson Digital Solutions, vestindo um terno branco valentino que havia encomendado especialmente para este dia. Jennifer Wu entrou com 2 xícaras de café e um sorriso animado. Rebecca, você tá radiante hoje. Nervosa para a apresentação? Nervosa não é a palavra certa, respondi, revisando os relatórios finais pela última vez. Animada seria mais preciso. Às 10h30, Peterson & Associates ia realizar uma reunião geral para apresentar os resultados da campanha de marketing misteriosa que havia transformado a empresa. Todos os funcionários estariam presentes, inclusive Michael. E às 11 horas, eu seria oficialmente apresentada como a CEO da agência responsável pelo milagre. Meu celular tocou. Era David Chen, do banco. Rebecca, bom dia. Tenho boas notícias sobre a sua solicitação de expansão de crédito. Fale, David. Com base nos contratos e resultados que você apresentou, aprovamos uma linha de crédito de $500 mil. Seus números são impressionantes. Obrigada, David. Vou precisar desse dinheiro muito em breve. Depois que desliguei, Jennifer me olhou curiosa. Expansão já? A empresa tem 1 semana. Jennifer, 1 semana em business é uma eternidade quando você tem visão estratégica. Às 10h15, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Thomson Digital Solutions, Rebecca falando. Rebecca, aqui é o Jonathan Peterson, preciso falar com você urgentemente. Claro, Sr. Peterson, em que posso ajudá-lo? Temos um probleminha aqui na empresa. Um dos meus funcionários, o Michael Anderson, está passando muito mal. Descobriu que a agência misteriosa é comandada por sua esposa e... Bem, a situação está complicada. Fingi surpresa. Oh, que coincidência infortúnia! O Sr. Anderson é seu funcionário? Rebecca, você sabia que era casada com ele quando me procurou? Sr. Peterson, minha vida pessoal não interfere na minha capacidade profissional. Os resultados falam por si só. Os resultados são espetaculares, não é isso. É que Michael tá tendo uma crise nervosa no escritório. Lamento muito, Sr. Peterson. Questões matrimoniais podem ser estressantes mesmo. Rebecca, posso ser direto? O que está acontecendo entre vocês? Estamos nos divorciando, diferenças irreconciliáveis. Isso vai afetar nosso contrato? De forma alguma. A Thomson Digital Solutions é uma empresa séria. Minha vida pessoal não interfere nos compromissos profissionais. Ótimo, porque honestamente, Rebecca, em 25 anos de empresa, nunca vi resultados como os que você entregou. Às 10h45, cheguei no prédio de Peterson & Associates. Subi até o 10º andar com um portfólio de couro italiano e uma confiança que irradiava por todo o corredor. A secretária me reconheceu imediatamente. Senhora Anderson, que surpresa vê-la aqui! Na verdade, é a senhora Thompson agora. E eu tô aqui a trabalho. A confusão no rosto dela era evidente, mas Peterson apareceu antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Rebecca, pontual como sempre, tá pronta para conhecer a equipe? Mais do que pronta, Sr. Peterson. Ele me conduziu até a sala de reuniões, onde cerca de 20 funcionários estavam sentados ao redor de uma mesa oval. Michael estava no fundo da sala, pálido como papel, evitando meu olhar. Pessoal, como vocês sabem, nas últimas semanas, nossa empresa passou por uma transformação impressionante. Os nossos leads aumentaram 400%, fechamos mais contratos em 1 mês do que no trimestre anterior e nossa presença digital finalmente está à altura da qualidade dos nossos projetos. Aplausos e comentários animados da equipe. E tudo isso foi possível graças ao trabalho excepcional da Thomson Digital Solutions, uma nova agência de marketing que está revolucionando o mercado de Portland. Mais aplausos. E agora, tenho o prazer de apresentar a CEO e fundadora dessa agência revolucionária.
Abri meu portfólio e comecei a apresentar os resultados. Aumento de 400% no tráfego do website, crescimento de 600% em leads qualificados, taxa de conversão subiu de 2% para 12%, reconhecimento da marca aumentou 350% na região metropolitana de Portland. A sala estava em silêncio absoluto. Até Michael havia parado de se mexer. Estes números representam não apenas sucesso em marketing digital, mas uma transformação completa na forma como o mercado percebe a Peterson & Associates. Peterson estava radiante. Rebecca, explique para a equipe como conseguiu estes resultados. Claro, primeiro, analisamos profundamente o posicionamento da empresa no mercado. Identificamos que vocês tinham expertise excepcional, mas comunicação deficiente. Caminhei pela sala enquanto falava, evitando propositalmente olhar na direção de Michael. Segundo, desenvolvemos uma estratégia de conteúdo que demonstrasse essa expertise através de casos reais, depoimentos autênticos e virtual tours dos projetos mais impressionantes. Mostrei exemplos das campanhas no telão. Terceiro, implementamos uma abordagem multicanal coordenada, SEO, Google Ads, Facebook e LinkedIn Ads, marketing de conteúdo, e-mail marketing e remarketing. A apresentação durou 40 minutos. Durante todo esse tempo, Michael não disse uma palavra. Alguns colegas tentaram incluí-lo na conversa, mas ele apenas assentiu ou murmurou respostas monossilábicas. Quando terminei, Peterson se levantou para aplaudir. Pessoal, esta é a prova de que investir em marketing profissional transforma empresas. Rebecca, em nome de toda a equipe, muito obrigado. O prazer foi meu, Sr. Peterson, e espero que nossa parceria continue rendendo frutos por muito tempo. Com certeza. Aliás, já estou pensando em aumentar nosso investimento em marketing para o próximo trimestre. Excelente decisão. Vou preparar uma proposta de expansão dos serviços. Enquanto as pessoas saíam da sala, comentando animadamente sobre a apresentação, Michael finalmente se aproximou. Posso falar com você? Sua voz estava rouca. Claro, 2 minutos. Esperamos todos saírem. Rebecca, você fez isso de propósito. Fiz o quê, Michael? Me humilhou na frente de todos os meus colegas. Eu te humilhei? Michael, eu fiz uma apresentação profissional sobre os resultados do meu trabalho. Você sabia que eu trabalho aqui quando aceitou o projeto. E daí? Minha competência profissional deveria ser limitada pelo lugar onde meu ex-marido trabalha? Ex-marido? Rebecca, nós ainda somos casados. No papel, Michael, só no papel. Peterson voltou à sala. Desculpem interromper, mas, Rebecca, preciso falar sobre o próximo projeto. Claro, Sr. Peterson. Michael estava justamente saindo. Michael me olhou com uma mistura de raiva e desespero, mas saiu sem dizer mais nada. Rebecca, preciso te perguntar algo delicado. Fique à vontade. Michael é um bom engenheiro, mas hoje ele está claramente abalado. Isso vai ser um problema? Sr. Peterson, questões pessoais não devem interferir no ambiente profissional. Se Michael não consegue manter a separação entre vida pessoal e trabalho, talvez ele precise de alguns dias de folga para se reorganizar. Você está sugerindo que eu afaste um funcionário por causa de problemas matrimoniais? Estou sugerindo que você proteja sua empresa de qualquer drama desnecessário. Se Michael não consegue funcionar profissionalmente, a decisão é sua. Peterson assentiu pensativo. Vou conversar com ele. Saí da Peterson & Associates me sentindo completamente vitoriosa. No elevador, recebi uma mensagem de Sarah. Becca, por favor, me liga. Preciso falar contigo urgentemente. Ignorei. Outra mensagem chegou minutos depois. Ele está destruído. Por favor, tenha piedade dele. Respondi apenas, bloqueada. De volta ao meu escritório, Jennifer me esperava animada. Como foi? Pelo seu sorriso, imagino que tenha sido espetacular. Melhor que espetacular, foi revelador. Meu telefone tocou. Era a minha advogada, Amanda Martinez. Rebecca, boas notícias sobre o divórcio. Com seus novos rendimentos e a empresa em seu nome, você está numa posição muito favorável. Ótimo, Amanda. Quero que acelere o processo. Há uma complicação. Michael está contestando, alegando que a empresa foi construída durante o casamento e, portanto, é bem comum. Ri.
Amanda, todos os contratos da Thomson Digital Solutions foram assinados depois que eu descobri a traição. Tenho provas de que ele estava em adultério por 18 meses. Isso muda tudo. Com prova de adultério prolongado, você pode pedir compensação por danos morais. Não quero dinheiro dele, Amanda. Quero liberdade total. Entendido. Vou preparar os documentos. Às 3 da tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Jonathan Peterson de novo. Rebecca, preciso informá-la de algo. Michael Anderson pediu demissão. Pediu demissão hoje? Sim, disse que não consegue mais trabalhar aqui devido ao conflito de interesses com nossa agência de marketing. Lamento ouvir isso, Sr. Peterson. Michael é um profissional competente. Rebecca, posso perguntar? Você planejou isso? Fiquei alguns segundos em silêncio. Sr. Peterson, eu planejei ser bem-sucedida. Se isso incomoda algumas pessoas, não é problema meu. Justo, e nossa parceria continua, correto? Absolutamente. Na verdade, com a saída de Michael, talvez possamos expandir ainda mais nossos projetos juntos. Excelente perspectiva. Até amanhã. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo. Michael havia se demitido por orgulho ferido, sabotando a sua própria carreira porque não conseguia aceitar que a sua ex-marida tinha se tornado mais bem-sucedida que ele. Jennifer entrou no escritório. Rebecca, acabei de receber 3 propostas novas. 2 empresas de tecnologia e uma firma de advocacia. Todos citaram os resultados da Peterson & Associates. Agende reuniões para amanhã. E Jennifer, vamos precisar contratar mais pessoas. Já? O sucesso atrai sucesso, Jennifer. Precisamos estar preparadas. Às 6 da tarde, decidi passar na casa para buscar o restante das minhas coisas. Quando cheguei, Michael estava sentado na varanda, com uma cerveja na mão e uma expressão derrotada. Vim buscar meus livros e alguns objetos pessoais, disse ao sair do carro. Rebecca, espera. Parei e me virei para ele. Preciso de emprego. Você me destruiu profissionalmente. Eu te destruí? Michael, você se demitiu. Porque não conseguia ficar lá sabendo que todo mundo estava comentando sobre a gente. Então o problema é o seu orgulho, não eu. Rebecca, por favor, 5 anos de casamento devem valer alguma coisa. Olhei para ele, o homem que eu havia amado, que me havia traído e que me diminuía durante anos. Valeram, Michael. Valeram uma lição importante. Nunca mais vou deixar ninguém me subestimar. Entrei na casa, peguei meus livros, algumas fotos da minha família e as joias que minha avó havia me deixado. Quando saí, Michael ainda estava na varanda. Rebecca? O quê? Você se tornou uma pessoa diferente. Não, Michael. Eu me tornei quem sempre fui. Vocês que nunca prestaram atenção. Entrei no carro e dirigi para longe daquela casa, daquela vida, daquelas pessoas que tentaram me diminuir. No caminho para meu novo apartamento, um loft moderno no centro de Portland, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Thompson, sou jornalista do Portland Business Journal. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua empresa e trajetória. Tem interesse? Sorri e respondi: tenho sim. Vamos marcar. Era a hora de Portland inteira conhecer a história da Thomson Digital Solutions e da mulher que transformou traição em triunfo. 6 meses depois da revelação no escritório da Peterson & Associates, minha vida havia se transformado completamente. Era abril de 2024 e eu estava sentada na cobertura que havia comprado no centro de Portland, revisando os números da Thomson Digital Solutions enquanto tomava meu café da manhã. A empresa agora tinha 15 funcionários, escritórios em Portland e Seattle e contratos com mais de 40 empresas. O faturamento anual havia ultrapassado os 3 milhões de dólares. Eu havia me tornado uma das empresárias mais jovens e bem-sucedidas do Pacific Northwest. Jennifer Wu, agora minha diretora de operações, entrou na sala de reuniões da cobertura com uma pilha de propostas. Rebecca, temos 7 novos clientes em potencial esta semana. 2 empresas de biotecnologia, 3 startups de tecnologia e 2 firmas de arquitetura. Firmas de arquitetura? Perguntei, interessada. Quais?
Morrison & Associates e Davidson Architects. Ambas citaram nosso trabalho com a Peterson & Associates como referência. Sorri e respondi: agende as reuniões. E, Jennifer, como está andando o projeto da fundação? A Thompson Foundation para Mulheres Empreendedoras está quase pronta para ser lançada. O evento de inauguração está marcado para o próximo mês. A fundação havia sido minha mais nova paixão. Depois de tudo que passei, decidi criar um programa para ajudar mulheres que estavam recomeçando suas vidas após divórcios difíceis ou situações de abuso emocional. Oferecíamos mentoria empresarial, capital inicial e apoio psicológico. Meu telefone tocou. Era Amanda Martinez, minha advogada. Rebeca, tenho novidades sobre o divórcio. Fale, Amanda. Michael finalmente concordou com todos os termos. Você fica com a empresa, ele fica com a casa, sem pensão para nenhum dos lados. E as dívidas dele? Não são sua responsabilidade. O divórcio será finalizado na próxima semana. Quando desliguei, senti um alívio profundo. Finalmente, legalmente livre. Jennifer me olhou curiosa. Tudo bem? Mais que bem. Finalmente vou poder assinar documentos como Rebecca Thompson sem nenhuma associação com o passado. Meu computador indicou uma videoconferência. Era James Wellington, CEO da Wellington Ventures, uma empresa de capital de risco de São Francisco, que havia me procurado para discutir investimento na Thompson Digital Solutions. Rebecca, bom dia! Como está Portland hoje? Ensolarado e próspero, James. Como posso ajudá-lo? Na verdade, sou eu quem quero ajudar você. Após analisar seus números e crescimento, gostaríamos de propor um investimento de $5 milhões para expandir a Thompson Digital Solutions nacionalmente. $5 milhões. Um ano atrás, eu estava brigando por respeito em casa. Agora, investidores de São Francisco queriam apostar milhões no meu negócio. Interessante proposta, James. Quais seriam os termos? Ficamos com 30% da empresa, você mantém controle majoritário e direção executiva. O investimento seria usado para abrir escritórios em Los Angeles, São Francisco e Nova York. Vou analisar com minha equipe e retorno em uma semana. Depois da chamada, fiquei alguns minutos observando Portland pela janela. Lá embaixo, a cidade fervilha de energia e possibilidades. Em algum lugar dessa cidade, provavelmente o Michael estava procurando emprego. Sarah continuava trabalhando como terapeuta, mas havia perdido vários clientes após os boatos sobre nossa situação se espalharem. Não sentia prazer na desgraça deles, mas também não sentia culpa. Eles haviam feito escolhas, assim como eu. Meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Thompson Digital Solutions, Rebecca falando? Rebecca? Aqui é Carlos Thompson. Meu pai. Faziam 3 meses que não falávamos. Pai? Como conseguiu o número da empresa? Sua mãe viu uma matéria sobre você na revista Business Weekly. Rebecca, minha filha, nós estamos tão orgulhosos. A voz dele estava embarcada. Meus pais haviam ficado devastados quando souberam sobre a traição e o divórcio, mas também impressionados com o meu sucesso empresarial. Obrigada, pai. Rebecca, gostaria de jantar conosco no fim de semana? Sua mãe quer te apresentar para algumas amigas da igreja. Pai, não preciso que a mamãe me arrume encontros. Estou focada na empresa agora. Eu sei, filha, mas solidão não é boa para ninguém. Não estou sozinha, pai. Tenho uma equipe incrível, projetos que me apaixonam, uma vida que eu construí com as minhas próprias mãos. E isso é maravilhoso, Rebecca, mas não se esqueça de que trabalho não é tudo na vida. Depois que desliguei, refleti sobre as palavras do meu pai. Era verdade que eu estava completamente imersa no trabalho. Desde o divórcio, praticamente não tinha tido vida social. Mas isso não me incomodava. Estava construindo algo maior que eu mesma. Na quinta-feira da semana seguinte, estava no meu escritório quando Jennifer entrou com uma expressão preocupada. Rebecca, temos uma situação delicada. O que aconteceu? Sarah Mitchell está na recepção. Quer falar com você. Não falei com Sarah desde o jantar no Lepijum 6 meses atrás. Diga que estou ocupada. Ela disse que é sobre Michael, que é urgente. Fiquei alguns segundos pensando.
Manda ela subir, mas fica por perto. 5 minutos depois, Sarah entrou no meu escritório. Estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e roupas que pareciam maiores do que geralmente usava. Oi, Becca. Oi, Sarah. Sente-se. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, olhando nervosamente ao redor. Seu escritório impressionante. Obrigada. O que você quer? É sobre o Michael. Michael não é problema meu. Ele tá muito mal, Becca. Defina mal. Tá desempregado há 5 meses, perdeu a casa porque não consegue pagar a hipoteca, tá bebendo muito. E? Sarah me olhou surpresa. E? Becca, ele era seu marido. Era. Passado. O que ele faz com a vida dele agora não é responsabilidade minha. Mas você poderia ajudar. Como? Dando uma referência profissional ou, sei lá, contratando ele. Ri, mas era uma risada sem humor. Sarah, você está sugerindo que eu contrate o homem que me traiu por 18 meses? Foram 6 meses. 18, Sarah, eu tenho provas. Ela abaixou a cabeça. Becca, eu sei que machucamos você. Sei que fomos horríveis. Mas o Michael tá com depressão séria. Então ele deveria procurar ajuda profissional. Ele perdeu o plano de saúde quando foi demitido. Sarah, por que você está aqui? Por que não está cuidando da sua própria vida? Porque... Hesitou. Porque eu me sinto culpada. Deveria mesmo. Michael e eu terminamos em dezembro. Essa informação me surpreendeu. Terminaram? Sim. Descobrimos que não tínhamos nada real. Que nossa paixão era só a emoção de fazer algo proibido. Que revelação! Becca, por favor, não seja sarcástica. Por que não? Durante 18 meses vocês foram sarcásticos com a minha vida? Ela começou a chorar. Eu perdi minha melhor amiga por um cara que nem ao menos me amava de verdade. Becca, você não perdeu sua melhor amiga por um cara. Você perdeu porque escolheu trair minha confiança. Eu sei que eu fui uma idiota. Mas, Becca, nossa amizade, todos aqueles anos foram reais para mim, Sarah. Para você, aparentemente, foram apenas convenientes até algo melhor aparecer. Ela chorou mais forte. Não foi assim. Foi exatamente assim. E agora você quer que eu tenha pena de vocês dois. Não quero pena. Quero que você perdoe. Fiquei alguns minutos em silêncio, observando Sarah chorar. A mulher que havia sido minha melhor amiga por quase 10 anos, que conhecia todos os meus segredos, que havia estado presente nos momentos mais importantes da minha vida. Sarah, você quer saber a verdade? Sim. Eu já perdoei vocês. Perdoou? Perdoei porque guardar raiva estava me consumindo. Perdoei porque me fizeram um favor. Favor? Me forçaram a descobrir quem eu realmente era. Me fizeram parar de aceitar migalhas de afeto e respeito. Então podemos ser amigas de novo? Não, Sarah. Perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Mas, Sarah, olha ao redor. Olhe para essa empresa, para tudo que eu construí. Acredita que eu conseguiria isso se ainda tivesse casada com Michael? Se ainda fosse a Rebecca insegura que vocês conheciam? Talvez não. Com certeza não. O Michael me mantinha pequena porque precisava se sentir superior. Você validava isso porque era conveniente ter uma amiga que sempre precisava de conselho. Isso não é verdade. É sim, Sarah. Durante anos, eu fui a amiga que tinha problemas para vocês se sentirem melhores com as próprias vidas. Ela ficou em silêncio. Mas, agora, continuei, sou a Rebecca que sempre deveria ter sido. Forte, independente, bem-sucedida. E sozinha? Sozinha é melhor que acompanhada de pessoas erradas. Sarah se levantou. Então, é isso? Acabou para sempre? Acabou há 6 meses, Sarah. Só demorou para você aceitar.
Ela caminhou até a porta e parou. Becca, e se eu disser que sinto muito, que me arrependo de tudo? Diria que é tarde demais para arrependimentos, mas não é tarde demais para você aprender com os erros e se tornar uma pessoa melhor. E o Michael? O Michael é adulto, vai ter que encontrar seu próprio caminho de volta. Depois que ela saiu, fiquei algumas horas refletindo. Não sentia raiva, nem tristeza. Sentia uma paz profunda, a sensação de que havia fechado definitivamente um capítulo da minha vida. Jennifer entrou no escritório com champanhe e 2 copos. Posso perguntar o motivo da celebração? Acabo de finalizar os últimos detalhes emocionais do meu passado. E o futuro? O futuro é brilhante, Jennifer. Serviu champanhe e brindamos. Para Thompson Digital Solutions. Para Rebecca Thompson, a mulher que transformou traição em triunfo. 3 semanas depois, estava no palco do Portland Convention Center, apresentando a Thompson Foundation para uma plateia de 300 mulheres. O evento de lançamento havia superado as expectativas. Meu nome é Rebecca Thompson e há 1 ano eu era uma mulher que permitia que outras pessoas definissem o meu valor. A plateia estava em silêncio absoluto. Hoje, sou CEO de uma empresa de 3 milhões de dólares, mentora de outras empreendedoras e, mais importante, dona da minha própria história. Aplausos ecoaram pelo auditório. A Thompson Foundation existe para mulheres que estão onde eu estava, no fundo do poço, mas prontas para subir. Durante 1 hora, contei minha história. A traição, a humilhação, a descoberta da força interior, a construção do império empresarial. O segredo não é nunca cair. O segredo é aprender a transformar cada queda em uma oportunidade de voar mais alto. Quando desci do palco, uma mulher se aproximou. Senhora Thompson, obrigada por sua história. Estou passando por um divórcio difícil e... Bem, você me deu esperança. Como é seu nome? Lisa Rodrigues. Lisa, lembre-se, o fim de algo ruim é sempre o começo de algo melhor. Mais tarde, na recepção, minha assistente se aproximou com uma informação inesperada. Rebecca, tem um homem na entrada perguntando se pode falar com você. Disse chamar-se Michael Anderson. Olhei pela janela e vi Michael no estacionamento. Estava mais magro, barba por fazer, roupa simples. Diga que ele pode entrar, mas só por 5 minutos. Michael entrou no salão, claramente desconfortável no meio de tantas mulheres bem-sucedidas. Rebecca, obrigado por me receber. 5 minutos, Michael. Vim me desculpar, oficialmente. Aceito a desculpa. Mais alguma coisa? Vim também te dar os parabéns pelo que você construiu. Obrigada. E vim te dizer que você estava certa. Sobre o quê? Sobre eu nunca ter te levado a sério. Sobre ter te subestimado. Olhei para ele por alguns segundos. Michael, aprecio suas palavras, mas não preciso da sua validação. Eu sei, só precisava falar. Tá procurando emprego? Tô, mas não vim aqui para pedir trabalho. Que bom, porque não ofereceria. Ele sorriu tristemente. Eu mereço isso. Michael, posso te dar um conselho? Claro. Para de sentir pena de você mesmo. Para de beber. Procura ajuda profissional e reconstrói sua vida baseada em quem você realmente quer ser, não em quem você perdeu. É isso que você fez? É exatamente isso que eu fiz. Ele assentiu. Rebecca, você se tornou uma mulher extraordinária. Eu sempre fui extraordinária, Michael. Vocês que nunca prestaram atenção. Depois que ele saiu, voltei para a recepção. Mulheres empresárias, investidoras, mentoras, todas celebrando o nascimento de algo que mudaria vidas. Jennifer se aproximou com um sorriso. Como se sente, Rebecca? Realizada? Olhei ao redor para todas aquelas mulheres fortes, para o projeto que criara, para a vida que construíra com minhas próprias mãos. Sabe, Jennifer, há 1 ano eu chorava no hotel porque minha vida havia desmoronado. Hoje percebo que aquele não foi o fim de nada. Foi o começo de tudo. E agora? Qual é o próximo sonho?
Sorri, olhando para o futuro que se abria à minha frente como um leque infinito de possibilidades. Agora, o céu é o limite e eu nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Naquela noite, sozinha na minha cobertura, com Portland brilhando lá embaixo, escrevi no meu diário: Querida Rebeca do passado, obrigada por ter tido a coragem de descobrir que traição não é o fim do mundo, é apenas o início de um mundo melhor. Assinado, Rebecca Thompson, a mulher que transformou cinzas em ouro. E pela primeira vez em muito tempo, dormi com um sorriso no rosto, sabendo que havia finalmente encontrado a pessoa mais importante da minha vida, eu mesma.